falamos na quarta-feira passada foi que Deus, Ele proíbe a cobiça para que a gente não foque ou não tenha o foco no lugar errado. Vimos que a palavra de Deus nos motiva a pensarmos nas coisas lá dos céus, nos motiva a termos o foco sempre naquilo que Deus tem para as nossas vidas e não tirarmos o foco disto. Também nós aprendemos que a casa, a esposa, os servos, os burros, então tudo tem um correspondente na nossa caminhada hoje. Então o burro é o trabalho do outro, não é? Os servos são talvez a máquina de lavar, de lavar louça, de lavar roupa, né? E talvez até a funcionária mesmo, a secretária da outra casa. Então, que inveja que eu tenho da sua funcionária, né? Então, às vezes, a gente fica pensando que não tem nada a ver conosco, mas tem muito a ver conosco. Casa, às vezes a gente fica pensando na casa do nosso irmão, do nosso vizinho, e cobiçamos. Então, nós não devemos fazer. Se a esposa, o esposo, então nós precisamos parar e pensar que Deus quer que a gente caminhe sem essa perspectiva na vida, na nossa vida, que a gente tenha o foco certo para caminharmos em direção àquilo que Deus tem nos dado. Então, Deus acrescenta esse comando para que possamos manter o foco certo. E hoje, nós vamos falar também que Deus proíbe a cobiça porque coloca barreiras entre mim e o meu vizinho. Ou seja, o próprio Deus, Ele dá a mim e a você barreiras, limites. Então, para que eu possa caminhar entendendo que Deus coloca alguns limites. Eu posso chegar até determinado limite. E não posso passar disso. Tanto com os bens, quanto com os servos, tanto com o burro, né, com o emprego, quanto com a esposa ou o esposo. Então, Deus coloca isso como limite. E para Ele colocar isto, o apóstolo Paulo traz algo fantástico em Romanos 13, verso 9. Então, Deus coloca algo muito importante através de Paulo, não é? Porque os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, resume exatamente em Romanos 13, verso 9. O que diz lá? Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a barreira. Esse é o limite. Então, toda a minha realidade em direção ao meu próximo, e Paulo faz esse resumo fantástico. E a gente às vezes pensa, os 10 mandamentos têm a ver, só lá no Antigo Testamento. Veja o apóstolo Paulo trazendo todos eles aqui num pacote do Novo Testamento. Então, se todas essas coisas, por exemplo, eu não vou adulterar, eu não vou matar, eu não vou furtar, eu não vou cobiçar. Por quê? Porque há uma barreira, há um limite, há algo que eu preciso construir em direção a outra pessoa, e isto tem a ver com amor. Então, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso de construir isso. Então, o amor caracteriza-se na minha vida como uma barreira. Se eu amo, eu não faço. Se eu amo, eu não cobiço. Alguém fala assim, matei por amor. Quem ama não mata.
mesmo que você tenha que abrir mão do que você ama. Quem ama deixa continuar vivendo. Então, a questão do amor, Paulo levanta isso de uma maneira fantástica. E o amor, ele gera um fator interessante na vida. Ele gera cooperação e não competição. Ele gera cooperação. Então, quando eu caminho com alguém, eu vou cooperar para que aquela pessoa tenha um bom casamento, para que aquela pessoa tenha um bom trabalho, para que aquela pessoa tenha conquistas na vida, para que aquela pessoa desenvolva os dons que ela tem, e não cobiçar aquilo que ela tem. A mulher, os bens, a casa, o burro. Então, compre mais um burro. Eu preciso de dar a essa pessoa a minha deixa de companhia para ajudá-lo, motivá-lo a comprar outro burro. E não eu querer o burro que ele tem. Não é? Então, a questão do amor, ele gera essa cooperação e não competição. Agora, isso é uma mensagem contra a cultura hoje. Vocês que trabalham em empresas, que têm cargos mais almejados, então você trabalha assim com o pé pisando em ovos, porque tem gente que está querendo onde você está, o que você está fazendo. Então, mas o princípio bíblico é para gerarmos cooperação, para que para que o meu amigo tenha um bom casamento, para que a minha amiga tenha um bom casamento. Eu preciso de cooperar para que isso ocorra. Que ele tenha um bom emprego, e se eu trabalho com ele como abaixo dele, eu preciso de fazer tudo para que ele seja um bom gerente, para que ele seja um bom advogado, um bom administrador. Então, essa é o limite que Deus coloca. Olha, ame o teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente tem essa perspectiva, a gente quer sempre que o outro vá e cresça, vá para frente. Não é? Que o casamento do outro seja bem sucedido e não que eu vá atrapalhar esse projeto cobiçando a mulher ou cobiçando o homem. Não é? Claro que o texto aqui é um texto para o Antigo Testamento, lá dos 10 Mandamentos, mas Paulo traz isso num contexto do Novo Testamento e que é aplicável à minha e à sua vida hoje. Quer dizer, hoje os homens também estão sendo cobiçados. Não é? E como estão sendo cobiçados? Então, no contexto lá, parece que era só os homens que cobiçavam as mulheres. Mas hoje as mulheres estão cobiçando os homens. Houve uma mudança aí com relação às mulheres, que elas estão fazendo exatamente isso. Em terceira realidade, que Paulo nos fala em Timóteo, é que Deus proíbe a cobiça, porque Ele quer Ele quer levar-nos a não quebrar outros mandamentos. Porque quando nós cobiçamos, começa como chama? Um dominó. Um efeito dominó. Então você começa a quebrar, e a cobiça, ela tem o gatilho, porque sempre tem uma pedrinha que vai ser jogada, que vai derrubar todas as outras. E a cobiça, ela é essa pedrinha de efeito dominó na vida das pessoas. A cobiça, ela consegue carregar muitas realidades nas nossas vidas que estão atreladas à cobiça. Então, se você quebra esse mandamento de não cobiçar, você está puxando com ele um punhado de coisas que você não deveria puxar. O que é interessante isso, irmãos, não sei se vocês já prestaram atenção. Eu tive isso hoje. Eu tive que limpar. O senhor viu lá, irmão Uziel? Eu tive que limpar uma parte lá e não dava para pegar com a lâmina do trator toda a parte. Mas o que aconteceu? A lâmina caiu em cima de um pedaço de tela. E o que aconteceu? A tela puxou tudo. Tudo.
Quer dizer, eu não precisei de pegar lá toda a coisa, eu precisei só de pegar a tela. Foi intencional, né? Eu não tinha noção do que iria acontecer. Mas à medida que a lâmina bateu em cima da tela e veio puxando, ela puxou tudo quanto eu precisava de limpar no local. Quer dizer, então o que acontece? Esse mandamento quebrado, ele me proporciona quebrar um punhado de outros mandamentos. Vem no arrasto. Quer dizer, você quebra esse, é o efeito dominó. Você jogou esse, ele vai jogando outras realidades para frente. Vamos ler um texto e depois nós vamos pegar um dos piores exemplos da Bíblia com relação a essa quebra do 10º mandamento. E é por uma pessoa que eu e você admiramos. Mas, infelizmente, ela entrou nessa. Primeiro texto, 1 Timóteo 6, 10 e 11. O que diz aí? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10 e 11. Então, ele está dizendo assim, que há algumas realidades na vida do servo de Deus, se a gente quebra, a gente arrasta um punhado de outras coisas. O que ele fala assim, olha, a cobiça ao dinheiro não é pecado, viu, irmãos? Põe no seu coração. A Bíblia não diz em lugar nenhum que dinheiro é pecado. O amor ao dinheiro é que é pecado. A raiz de todos os males é quando eu cobiço isso, quando isso é o principal para a minha vida e eu passo por cima de qualquer coisa e de qualquer pessoa para que o dinheiro seja meu. E aí o texto diz assim, e que há muitos... Isso. Então o que aconteceu? Arrastou outras realidades que ele não esperava. Então a cobiça faz isso comigo e com você. Se quebrarmos, a gente tem uma corrente de resultados terríveis nas nossas vidas. Quem do Antigo Testamento é um exemplo para mim e para você de que quebrou esse mandamento e arrastou consigo quase toda a quebra de todos os outros. Ló, Davi, Ananias e Safira, do Antigo. Davi, quem mais? Marido de Abigail, Acabe, Acã, né? Um bom exemplo, Acã. Mas a dor de Acã, eu acho que é mais aí Timóteo. Ele cobiça, leva para casa e traz dores àqueles que estão próximos e depois sofre a própria penalidade sobre ele. Não é? Ele e a família toda, perde tudo. Mas vocês sabem quem, de fato, é o pior representante da quebra desse mandamento no Antigo Testamento e que aponta esse efeito dominó? Davi. Olha aqui. Ele cobiça a Batseba. Não, para aí. Consequentemente, a cobiça, ele quebra outro mandamento, adultério. Olha que coisa estranha isso. Em consequência ao adultério, o que ele comete? Mandou matar. Comete assassinato, que é o 6º mandamento. Qual que é o 8º mandamento?
ele rouba a esposa do camarada. Não, roubou depois, né? Porque ele manda matar para ficar com ela. Então veja, ó, ele adultera, ele cobiça, ele adultera, ele assassina e ele rouba. E o que mais ele fez? O que mais ele fez? Mente. Outro mandamento ele quebrou. Outro mandamento. E quando fez isso, ele honrou os seus pais. Não, ele desonra os seus pais. Desonrou a casa dos seus pais. E aquele contexto ali do Antigo Testamento, isso era porque adultério tinha penalidade de morte. Por exemplo, eu não sou assim, eu não defendo a penalidade de morte. Eu não defendo. Até porque Deus tem a maneira como fazer isso hoje. Mas a Indonésia, ela tem penalidade de morte para traficante, etc. Não é lá? Então, quando esses meninos estão porque são jovens, estão sendo mortos por causa do tráfico de drogas, vocês acham que os pais estão sendo honrados pela vida deles? Não está. Não há honra nisso. E o pior é que todo mundo fica sabendo. Às vezes a desonra vem e fica em sigilo. Só o camarada e os pais ficam sabendo, e se tiver um jeitinho, cobra esse negócio. Então, para Davi também esse negócio foi público. Quer dizer, ele desonra os seus pais. E ele também não colocou Deus em primeiro lugar. Ele não colocou o projeto de Deus em primeiro lugar. Então ele quebra tanto o primeiro mandamento quanto o segundo mandamento. Está vendo como é complicado esse negócio? Quer dizer, se ele de fato estivesse colocando Deus em primeiro lugar, e se a atitude da vida dele fosse uma atitude cultica, ele não estaria naquele lugar que estava, e mesmo que ele sentisse atração por Batseba, ele teria rendido o seu senhor e ter abençoado o seu guerreiro, que era amigo íntimo dele. Como José fez. Às vezes é o momento de correr. Às vezes é o momento de tirar essa mulher de vista. É isso que precisava fazer. Quer dizer, quando Deus, o meu amor ao Senhor, eu preciso de tomar algumas decisões. Então, uma das decisões seria dizer, olha, cai fora. Ele tinha o poder para fazer isso. Tira, você vai mudar do meu raio de visão aqui. Você tem sido uma tentação diariamente para a minha vida. Ele era o rei. Poderia mudar seu soldado de lugar. Não é? Poderia mudar. Que ele não visse e dar uma chamada nessa mulher. Olha, fala para sua mulher tomar banho lá no banheiro. Para não ficar assim na sacada. Isso aí está me prejudicando. Estou sendo defraudado. Né? Então ela está fazendo isso. Eu não sei quanto que é a oportunidade, mas ele faz isso. E o pior, irmãos, é que ele quebra também o terceiro mandamento. Que ele não honra a Deus. Ele estava num local, ocupando uma função no corpo, no povo de Deus, que ele precisava de honrar a Deus por aquela função. E ele não faz. Tudo começou quando? Quando ele cobiçou. Viu a Batseba e a desejou. E não foi uma vez só, irmãos. Pode ter certeza disso. Você não fica maluco quando ele ficou olhando para uma mulher uma única vez. Ele viu várias vezes. Ele marcou o horário que ela ia tomar banho. Pode ter certeza disso. E ele ia lá ver. Não é assim. Esse negócio não acontece da noite para o dia. Isso aí vem uma cultivação com relação a isso. Você já contou a mentira? Em seguida você precisou de contar uma mentira muito maior para encobrir aquela mentira lá. E você quebra outros mandamentos por causa dessa mentira. É assim que faz.
Quando quebramos um princípio de Deus, a gente começa a quebrar outros princípios de Deus. Então, por isso que a gente precisa ter no coração o seguinte, olha, eu preciso de caminhar obedecendo a Deus, porque eu não vou quebrar outros princípios. E aí você quebra um princípio, depois quebra outro, né? Deus disse que era errado cobiçar, porque ele sabia que nos levaria a quebrar outros mandamentos se cobiçássemos. É aquilo que a gente vem conversando. Tudo isso Deus faz para nos proteger. Deus não tem nada a ver com o prazer do sexo, com o prazer, nada disso. Deus criou isso. Agora Deus criou princípios para que isso fosse desfrutado. Deus criou princípios para que as outras pessoas fossem abençoadas com o meu caminhar ao lado delas. E não para destruí-las. Então Deus está orientando a mim e a você. Ó, se você quebra esse princípio, você pode ter certeza que você vai quebrar outros princípios, porque esse princípio vai puxar uma cadeia. E você vai fazer isso. Eu fico pensando, será que Davi pensou nisso? Não pensou. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não pensamos. Às vezes a gente faz as coisas inconsequentemente, sem pôr cabeça para funcionar. Se você der uma parada, dizer assim, quais vão ser as consequências desse ato? Aí você não faz. O problema é que a gente vai no ímpeto e às vezes somos movidos pelo nosso maior inimigo, que não é o diabo. Somos nós mesmos. Porque está dentro de nós. E a gente acaba se convencendo, não, eu mereço, eu fui bonzinho a vida toda, está dando mole para mim. Então você se convence, racionaliza. E não adianta depois falar que o diabo é que empurrou você. Né? A carne é pouca, aliás, a carne é fraca, a vergonha é pouca. E a gente deixa o diabo assumir o comando para proporcionar a cama, mas você já preparou tudo. E ele faz isso mesmo. E aí ele bate palma. Muito bem, você fez sem pensar. Porque se eu e vocês pensássemos, muito que nós fazemos, nós não faríamos. Porque vai arrastar um punhado de coisas que nós não gostaríamos de carregar sobre nós. Não gostaríamos. E aí vem as consequências indiretas. Por exemplo, Davi, o menino morreu. E graças a Deus que esse menino morreu. Porque já imaginou esse menino com aqueles irmãos tudo santinhos que Davi, os filhos de Davi? Como que seria esse camarada? Então ia ser um negócio complicado para ele. E Deus foi misericordioso. Mas alguém paga. Não tem como, irmãos. Então a minha e as consequências do meu e do seu pecado, alguém vai pagar isso. Então a gente precisa ter isso em mente. Aquilatar essas coisas. E para continuar, irmãos, Deus também proíbe a cobiça, porque a cobiça tem o poder de destruir a nossa vida espiritual. Muitas vezes a ganância pelo consumo destrói a nossa vida espiritual. Às vezes nós corremos atrás de muitas coisas e não corremos atrás daquilo que é mais importante. Vamos ler 2 textos. Primeiro Marcos 4, 18 e 19. Depois Lucas 12, 16 a 19. Quem achar, pode ler. Marcos 4, 18 e 19. Lucas 12, 16 a 19. Às vezes a gente, nessa cobiça, como Paulo recomenda a Timóteo,
a fim de sermos maiores e melhores do que todos os outros, a gente acaba trazendo sobre nós consequências terríveis para as nossas vidas. Vamos ler lá. Pode ler quem achou, pode ler Marcos 4, 18 e 19. Presta atenção, irmãos, como Jesus Cristo é habilidoso. Parece que esse texto é para mim e para você do século 21. Fevereiro de 2015. Não é? Leia de novo, Thalita. Olha aqui que coisa assim tão atual. As preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, isto. Olha que coisa. Ou seja, houve sufocou a minha vida espiritual. Quantas vezes a gente vê pessoas assim, que já não estão mais caminhando conosco? Uma das coisas que eu fico sempre pensando, irmãos, a gente ora para que Deus nos abençoe com isso, com aquilo, e quando Deus nos abençoa, a gente agarra de tal maneira a bênção que esquecemos o abençoador. Vocês não têm, assim, pessoas conhecidas de vocês que queriam um pesqueiro, uma casa de praia? Deus tanto precisava me dar uma casa de praia. E aí o cara trabalha, Deus abençoa, o cara compra e não volta mais à igreja, porque ele vai sempre para a praia todo final de semana. Ele vai sempre para o pesqueiro todo final de semana, ele não tem mais vida congregacional. O tempinho que ele tem, ele está pensando nessas coisas. Então, só isso. Então, às vezes, isso sufoca a palavra. Então, nós precisamos deixar essa realidade, e a realidade de Deus, irmãos, ela é crescimento constante nas nossas vidas. Nós nunca vamos parar de crescer espiritualmente. E não é porque o alvo que nós precisamos de alcançar, ele é um alvo muito, muito alto. É um padrão muito alto. Jesus Cristo é o meu e o seu padrão. Eu não posso me igualar ao padrão da minha igreja. Eu tenho que me igualar ao padrão do Senhor. Então eu sou melhor crente do que fulano, eu dou mais dízimo do que ciclano. Mas não é esse, o meu padrão não é fulano nem ciclano. Meu padrão é o Senhor. Então eu preciso de ir atrás disso, eu preciso de buscar essa realidade. Então, olha, quando vêm as preocupações dessa vida, quantas vezes nós não temos tempo para meditar na palavra do Senhor? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Hoje eu tive o privilégio, assim, essa semana passada, até ontem, a minha meditação, sabe aquele lanchinho assim que você passa um ketchup e come pão puro? Então foram as minhas meditações na semana passada até ontem. Para mim, claro que eu estudei para pregar, eu preguei 5 vezes em 4 dias. Então, com este de hoje, preguei domingo de manhã, domingo à noite, segunda à noite, terça de manhã e hoje. Né? Então, não estou falando para estudar, estou falando a minha comida. Quando eu estou estudando para pregar, eu estou preparando uma comida para vocês e eu vou comendo também dela. Porque eu preciso de comer primeiro para saber se é gostoso esse negócio. Né? E eu como, eu sou o primeiro a bater o prato aqui para saber se está gostoso isso. Mas eu faço comida para mim. Então hoje eu sentei no computador, fiquei 1 hora ali. Sabe aquele alívio assim que você fala, nossa, que saudade desse prato de feijão e arroz aqui, esse bifinho cebolado. Eu já estava com saudade disso. Eu faço isso todos os dias. Não é para pregar. Às vezes sai alguma coisa de lá. Às vezes sai alguma coisa. Mas esse tempo é precioso com Deus. Aí eu fico o dia todo mastigando aquela
reflexão na parte da manhã. Isso é gostoso, é como se estivesse rotando-a. Não ruim, mas gostosamente. Que sempre sentindo aquele sabor novamente do que você comeu espiritualmente de manhã. Então, quanto tempo a gente passa com Deus? Quanto tempo você passa com o Senhor? Em oração, estuda a sua palavra. Você não precisa ler a Bíblia toda numa sentada. Vai lá, pega, medite, ore. Diga, Senhor, que interessante. Me ajude a entender essa mensagem. Me ajude a pensar sobre isto. Então, isso é muito gostoso. Quanto tempo você gasta com Deus? Porque eu sei que a gente corre muito mais atrás das coisas do que de Deus. Preocupações da vida, questão de ficar rico. Gente, não há nada mais. Não estou falando para vocês de dormir, não. O trabalho Deus abençoa o trabalho. O trabalho é abençoado pelo Senhor. Quem trabalha, ele tem uma sobrevida fantástica. Tem o prazer de comer honradamente do seu próprio rosto. Mas não negligencie a palavra, a semente da palavra. Você vai ter que crescer. Nós vamos ter que enraizar. Nós vamos ter que dar frutos. E só árvores maduras dão bons frutos. Então a gente precisa da palavra do Senhor. E Lucas, vamos lá. Lucas capítulo 12. Essa é a avaliação do Senhor. E ele pergunta assim, aliás, depois você vai continuar lendo, ele diz assim, insensato, não é isso? Esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, o que é que você preparou para a eternidade? A última meditação que eu fiz lá no Posto de Mola, todo sábado às 8 horas, eu tenho um encontro com os funcionários do Posto de Mola Américo, lá perto do aeroporto. Todo sábado eu vou lá, e aí alguns motoristas que estão lá levando as carretas para arrumar, então eles ficam ali, normalmente são 15, já tivemos até 20 pessoas lá. Então todo sábado eu vou lá. E sábado passado, aliás, sábado atrasado, a meditação que eu trabalhei lá com eles foi sobre essa questão de querer dinheiro. E a história foi, eu conto uma história, porque lá tem uma meia dúzia que já são evangélicos, mas a maioria esmagadora não é evangélica. E eu faço da mesma maneira que eu faço com o Ministério Dorcas. Eu tento tornar a mensagem bíblica de maior facilidade de captação. Então eu conto uma história primeiro. Então eu fico a semana toda atrás de uma história que possa dar-me uma porta de entrada para a cabeça daquele pessoal para eu falar algo sobre o Senhor. E essa história que eu contei para eles foi a seguinte, é que estavam reunidos um grupo de empresários e rindo sobre a questão de quem eles eram quando eram crianças e jovens. E um deles estava contando que eles eram tão pobres que ele ganhou uma moeda e para a classe social dele ter aquela moeda era um grande presente. Então o que a irmã dele fazia? Ela fazia qualquer coisa para segurar a moeda. E eles riram que o dia ele fez ela guardar o gado, cuidar do gado, durante um dia todo,
só para ela segurar a moeda e devolver para ele à tarde. Riram da infantilidade dela, dessa coisa toda, e caíram na gargalhada, mas uma única pessoa que estava no redor não riu. Quando eles terminaram, ele tomou a palavra e disse o seguinte: olha, eu queria te dizer uma coisa, você está rindo da sua irmã, mas eu gostaria de te dizer uma coisa, você também fez qualquer coisa só para segurar o que você tem, porque o dia está terminando, você vai ter que entregar tudo. O dia está terminando para você também. E você vai ter que entregar tudo, porque você fez tudo isso simplesmente para segurar um tempo a moeda de ouro. Porque você vai ter que devolvê-la. É a mesma coisa da pessoa que Lucas relata. Quantas vezes, irmãos, a gente faz qualquer coisa para ficar com a moeda, simplesmente para segurar ela, porque no final do dia nós temos que devolvê-la. Para onde nós estamos indo, não vai nada disso. Por isso que o Senhor Deus cuidou de uma maneira muito especial para que a gente não quebre esse 10º mandamento, porque ele vai destruir a nossa vida espiritual. O texto de Timóteo é claro, muitos nesta cobiça perderam a sua fé. E eu conheço muitos irmãos, muitos, mas muitos, pastores, pessoas que jamais nós poderíamos imaginar que cairiam nessa cilada. Por isso que o reverendo Ayrton Pessoa me deu 3 conselhos há 35 anos atrás. Porque ele foi meu professor no primeiro ano. A alfabetização de grego foi dado pelo reverendo Ayrton Pessoa. E ele era muito prático com a vida. E ele dizia o seguinte: cuidado com 3 barras. A barra de ouro, a barra de saia e o São João da Barra. Você tem, pastor, líderes, tem que ter cuidado com isso. Então, irmãos, a barra de ouro tem levado tantos líderes a caírem, a perderem a sua dinâmica, a perder o alvo de Deus, acaba trabalhando numa realidade. E o que Paulo diz a Timóteo: toma cuidado, porque isso pode destruir sua vida. O Senhor Jesus disse sobre a parábola da semente. Pessoas, isso vem e abafa, não deixa crescer, não deixa criar raízes. Outro disse: olha, faz, pá, tal. Hoje vai ser pedido a sua vida. O que é que você preparou para a eternidade? Uma das coisas, irmãos, que eu aprendi, que a felicidade não vem por conseguir o que você quer. A felicidade vem por querer o que você já tem. Quando olha, todos nós já tivemos. Você já, quando jovem, você vai amadurecendo, cabeça fica branca, isso a gente não pega mais, né? Mas quando somos jovens, você namorava com a menina ou com um rapaz, aí o rapaz, ou um outro rapaz lhe deu bola, ou a outra menina lhe deu bola, o que acontece com você e aquela que você está namorando? Começa a esfriar. Por quê? Porque você começa a olhar a outra pessoa. A outra pessoa. Você perde o foco. Quando eu sou feliz com aquilo que eu tenho, embora eu busque melhorar sem cobiça, sem abafar aquilo que Deus já me deu, quando eu sou alegre com aquilo que eu tenho, pode ter certeza que Deus começa a acrescentar alguma coisa sobre a sua vida. Pode ter certeza disso. A felicidade vem por querer aquilo que você já tem.
Porque a partir do momento que você não se contenta com aquilo que você tem, você começa a cobiçar a mulher do outro, o marido da outra, o emprego do outro, o carro do outro, o cavalo do outro, né? O burro, que é, né, o instrumento de trabalho. Então, contente-se, queira aquilo que Deus já te deu. Fala, que prazer isso aqui. Por exemplo, eu não sou apegado a nada. Mas olha, quando eu vendo alguma coisa, o meu coração, aquilo faz parte da minha história. E aí eu conto para o camarada tudo que aquilo é. Eu conto. Sabe por quê? Porque eu digo para ela, isso aqui é assim, isso é assim, assado. Porque está comigo há muito tempo esse negócio. Vai embora. Porque normalmente algo melhor Deus está me dando. Vai embora. Mas eu amei enquanto eu tive. Eu queria exatamente aquilo enquanto eu tive. Não tem isso. Procure, vou trocar de carro, eu preciso trocar de carro. Mas aquele Old Civic que eu tenho, ele é fantástico. O Old Civic. Porque é um Civic 2002, não é? De quase 150 mil quilômetros rodados. Mas é um Old Civic, né? Fantástico aquele carro. O Vectra era muito bom. Lembra que nós viemos de Vectra, quando eu vim para cá? Eu tinha um Vectra. Como aquele carro era fantástico. Né? Aí Deus vai dando, Deus vai acrescentando, Deus vai fazendo. Agora, eu, de maneira nenhuma, eu sento no meu Old Civic e olho para o New Civic do irmão Walter e diz, é esse o carro. Não. Quando o irmão Walter comprou o New Civic dele, eu disse, irmão Walter, ó, carrão, beleza, vibrei com ele, porque ele comprou o carro dele. Agora, andei com o jato do irmão Melo também, não é? Mas em momento nenhum eu disse, é esse, porque não é meu esse carro. Não, de momento nenhum, ficar mordendo em si mesmo. Não, o meu Old Civic, eu vou com ele em qualquer lugar. Louva a Deus todo o tempo em que eu vou e volto, até na minha Rai, porque Simone diz que ali é um Rai, não tem nada de Lux, né? Mas eu é um Hilux, está escrito lá, 3.0. Para mim é uma Hilux. Né? Para Simone é uma Rai. Eu vou em qualquer lugar, no Rio de Janeiro, né, irmão Valdir? Fomos ao Rio de Janeiro, ficamos às portas da praia de Copacabana. Nela, fomos e voltamos sem nenhum problema. Então o que a gente precisa? Louvar a Deus por isso. Queira o que você já tem. Queira o que você já tem. E espere aquilo que Deus vai te dar. Não cobice. Deixa Deus fazer a coisa. Isso aí em todas as dimensões. E para terminar, irmãos, nós precisamos aprender a contentar com aquilo que Deus tem nos dado. E eu quero deixar 2 versículos para a gente terminar e você guardar. Primeiro versículo é Efésios 5:20. O que diz lá? Isso, então, meta o seu joelho em terra e diz, Senhor, muito obrigado, eu quero agradecer o Senhor. Isso é uma maneira de aprender contentamento. Agradeça. Olha, a minha mãe, e eu fiz isso com a Lívia e com a Letícia, a minha mãe mandava a gente orar, todos nós, agradecendo a Deus pela comida. E às vezes só tinha aquela coisa lá, que eu tentei fazer para minhas filhas, foi a maior decepção da minha vida. Tentei fazer um angu para ela, chamava-se mexido,
que era uma delícia, eu gostava daquilo. Que é coalhada, queijo de coalho e farinha de mandioca. Fica aquele negócio grudento, assim, você pega e pá, do prato, né? Aí nenhuma delas, nem a esposa, comeu assim para agradar. Falava, mas que coisa mais ruim. Eu fiquei na cozinha, sozinho, tranquei elas do lado de lá. Falei, hoje o papai vai fazer um negócio que comia quando era criança. E ela disse, pai do céu, que pena, senhor. Nem comeram, eu tinha que comer tudo aquilo lá. Então minha mãe nunca nos deixou reclamar daquilo. Ela sempre nos mandava agradecer a Deus. E aquilo era nosso café da manhã para ir para a escola. Outras vezes, quando nós atrasávamos um pouco, eu e minha irmã que estudavam, e às vezes eu ficava de castigo, porque eu era um cara muito aplicado na igreja, na escola, e eu ficava. Então eu chegava atrasado em casa, e minha mãe chama-se Débora, e ela é fantástica para doutrinar, e ela dizia assim, você vai comer frio, porque isso não é horário de chegar em casa. Alguma coisa aconteceu, e eu tinha que mostrar a carteirinha que estava anotado lá, que eu tinha ficado 15 minutos além do horário no gabinete da diretora, por alguma coisa que eu não tive culpa nenhuma, ia ficar lá no negócio. Aí sabe o que comia, irmãos? Aquela carne moída de vaca, aquela de quarta, que eu não sei nem se tem essa classificação hoje, eu acho que não, porque vai tudo para... É aquela carne moída, que se ela esfria, ninguém come. Não, você não consegue comer. E eu era obrigado. E aí o que acontecia? Minha mãe ficava de olho. Eu não vi você orando. Você está igual porco, que baixa a cabeça, come e não fala nada daquele que te dá a comida. Ora e ora em voz alta, que eu quero ouvir você agradecendo pela comida. Senhor, muito obrigado. Tal. Então, né? Então essa doutrinação vai dando a você a dimensão de agradecer a Deus por tudo mesmo, por qualquer coisa. E exatamente o que Paulo diz em Efésios, a ser grato ao Senhor por todas as coisas. Você aprende a fazer isso. Quando nós não contentamos, irmãos, aí geramos problemas sérios. Depois vocês lêem em casa, vou deixar o outro, Filipenses 4, de 11 a 13, que vocês já sabem de cor, e Hebreus 13, 5. Então, irmãos, não é para cobiçarmos. A única coisa que a gente pode levar para casa celestial é a fé que nós temos. Mais nada. Então, isso nós precisamos de cultivar. Que Deus nos abençoe. E quarta-feira que vem a gente